Olá a todos, meu nome é Matheus de Assis e junto com o João Matheus a gente vai estar apresentando o resultado da primeira tarefa de simulação para a disciplina de aprendizado não supervisionado ministrada pelo professor Luiz Afonso. Temos alguns conceitos iniciais aqui. Variável aleatória é uma regra que associa números a um experimento aleatório. Distribuição de probabilidade é como a probabilidade se distribui para cada valor dessa variável. Densidade é basicamente a distribuição para variáveis contínuas. Expectativa é a medida de tendência central e variância de dispersão. Inicialmente a gente importa alguns módulos que a gente vai estar utilizando. E para a questão 1, o professor pede para a gente definir uma soma de variáveis aleatórias e ver como ela se distribui. Ela se comporta à medida que n aumenta. Então vamos definir uma função que gera um conjunto de variáveis aleatórias com uma certa quantidade de amostras, usando a distribuição uniforme. A gente calcula a média dessas variáveis e retorna. Também a gente vai definir uma função que extrai estatísticas, como a média variando em segundo momento, como dicionário, e uma função que plota a probabilidade, a distribuição de probabilidade, a função cumulativa e a função normal associada, que é uma estimativa, certo? A gente gera então esses gráficos. A gente vê que inicialmente para uma variável aleatória apenas é basicamente uniforme, mas à medida que vai aumentando ela vai se tornando cada vez mais gaussiana, certo? A gente vê também que a probabilidade, a função de probabilidade cumulativa vai para uma medida que as amostras vão se acumulando e que cada vez mais o histograma bate com a gaussiana. Isso acontece devido ao teorema do limite central, que também diz que a expectativa da distribuição de médias se aproxima da distribuição populacional e a variância da variância populacional dividido por n. E é o que a gente vê nessa tabela aqui. Aqui a gente tem as médias amostrais, que está aproximadamente a média da população. E se a gente pegar a variância populacional dividido por n aqui, ela também se aproxima da variância das nossas amostras. Para a questão 2, o professor pede para a gente criar uma variável y a partir de x, utilizando esses parâmetros que variam, e estimar algumas estatísticas em cima dessas combinações. Então a gente define aqui y como a vezes x2 mais b, e eu crio um heatmap para ver como as estatísticas se comportam. Inicialmente a gente vê que está aqui a distribuição, que para a igual a zero a gente são constantes. Isso acontece porque ela está multiplicando a variável aleatória. E à medida que a gente avança, quando a e b aumentam, a função vai para valores cada vez mais positivos. E a gente tem esse pico aqui característico devido à natureza da função quadrada, que arrasta valores entre 0 e 1 para valores mais perto de zero. Vendo o heatmap aqui, a gente tem que para x, toda vez que a gente tem uma variável para x, uma estatística para x, vai ser constante. Isso acontece porque eu estou usando o random state. Para y, a média aumenta tanto com a quanto com b, porque elas são diretamente proporcionais. A variância novamente para x é constante, mas para y só varia com a, porque b não influencia na variância, e a variância com a igual a zero é zero, naturalmente. A gente tem aqui o desvio padrão de x constante como esperado. Para y segue o mesmo padrão, só aumenta para a. A gente tem um segundo momento para x que é constante, e o segundo momento para y, ele tem uma característica que ele é influenciado tanto por a quanto por b. Isso acontece porque ele não está centralizado, então ele varia a depender de onde os pontos estão. A covariância, ela novamente para a é zero, porque zero se é a variável aleatória, então não sofre influência de a. E é constante em b porque b não influencia a variância. A covariância também, né? E o coeficiente de correlação com a igual a zero, ele é não determinado, porque as variâncias elas são zero e existe uma divisão por zero aí, mas é constante em todo o resto. Isso por causa que a correlação ela é então ponderada pelas variâncias individuais de x e y. Bem, na questão 3, seja uma VA x com função de densidade e probabilidade normal com média 0 e variância igual a 1, gere uma sequência de distribuição com 10.000 pontos. A alternativa A, a questão A, ela pede para obter histogramas com os 10, 100, 1000 e 10.000 primeiros pontos. Então um histograma para cada valor desse. E a B pede para calcular a média e a variância considerando a mesma coisa da questão A. E uma sugestão que é dada é plotar o gráfico da média e a variância em função do número de pontos utilizados.
aqui a questão 3, nessa linha onde eu tenho um representative sample, ela gera uma amostra aleatória de 10.000 valores, seguindo a distribuição normal com média igual a 0 e o desvio padrão igual a 1, e essa amostra representa os dados aleatórios que seguem a distribuição normal padrão, como é pedido anteriormente na questão. Logo em seguida, são criados checkpoints, onde também é requerido pela questão, criado stats, que é uma lista, e a race, que é igual a uma lista também, e aí então vem um laço que percorre todos os checkpoints definidos anteriormente para cada checkpoint, no caso. Então, small sample é criado, contendo uma parte da amostra original com base no tamanho especificado pelo checkpoint, e um assert é utilizado para garantir o tamanho do small sample, seja igual ao valor do checkpoint. Isso é uma verificação para garantir que o tamanho da amostra seja correto. Logo em seguida, as estatísticas do small sample são calculadas, incluindo a média e a variância, e as estatísticas são armazenadas em um dicionário chamado stats. Você vê aqui. E logo em seguida, o dicionário stats é adicionado a uma lista de stats underline. Depois de calculadas as estatísticas para diferentes tamanhos de amostras, as estatísticas são organizadas em um dataframe utilizando pandas, onde o índice desse dataframe é definido como os checkpoints, tornando um rótulo das linhas. E logo em seguida a gente tem a criação dos gráficos. Então esse aqui é um dos gráficos, levando em consideração a média e a variância pela distribuição de cada valor, 10, 100, 1000, 10.000. A gente tem também o plot de 4 gráficos, a partir dessa função que foi criada anteriormente. Então a gente tem de 10 samples, 100 samples, 1000 samples e 10.000 samples. A gente consegue observar que quanto maior for a amostragem, né, mais essa distribuição vai tender a 0. Tem seu pico em 0 no caso. Bem, na questão 4, dado duas variáveis independentes, ou duas viagens independentes, variáveis aleatórias independentes, com distribuição normal, com médias 0 e desvio padrão igual a 1, exatamente igual à questão 3, gera uma sequência de 5.000 amostras para cada uma delas. Então obtenho uma variável aleatória a partir delas duas, né, z, que é igual a x mais by mais c. Calcule a convolução de xy, a convolução de xz, edz e vardz. E compare com os valores aleatórios, ou valores teóricos. Plote os gráficos de dispersão de xy e analise os resultados. Utilize a igual a 1, b igual a um vetor, e c é uma constante. Utilize c igual a 0,5. Bem, na questão 4, temos aqui que é criada uma função, plotográficos, considerando os requisitos pedidos na questão, onde eu tenho algumas convoluções, né, mais especificadamente são 7 convoluções, uma convolução x e z para cada valor de b, e para isso foi criada essa função. Eu levo em consideração o número de linhas, o número de colunas e o número de valores, que seria o tamanho do vetor de b, são 7 amostras no caso. Então, como pedido na questão, alguns parâmetros são informados aqui, o que é o número das amostras. Aqui eu vou calcular o valor teórico, no caso. Então, eu tenho V de A, V de B e V de C, que é dado no final da questão. E aqui eu crio valores aleatórios para x e y. Aqui eu faço a inicialização de listas dos resultados. Então, aqui, logo em seguida, eu faço o cálculo das linhas para cada combinação de A, B e C. Utilizo a fórmula que é dada pela questão, faço as duas convoluções, isso tudo para achar os valores teóricos calculados. E no caso deram esse aqui, valores teóricos calculados. A convolução de xy deu igual a 0, a convolução de x deu aproximadamente 1, e a variância de z deu igual a 5 e a variância de z deu igual a 101. A variância, desvio padrão de z deu igual a c no caso, que é dado pela questão. Então, em seguida, é utilizado a função para plotar os gráficos. Então, defino o número de linhas, o número de colunas e t-valores, que é o valor exatamente o valor de v de b, eu poderia só ter associado aqui. E eu ploto os gráficos. Os gráficos eram exatamente assim. Eu incrementei aqui algumas coisas também, como definir b e c como 0, logo em seguida definir somente b e logo em seguida definir a, b e c, para a gente ver como ficaria o resultado. Então a gente vê que quanto menor ou maior for o valor de b, mais disperso ele fica.
eu estou analisando somente a curva, os pontos verdes. Mais disperso ele fica. Então, quanto mais próximo a zero, menos disperso. E o último gráfico fica aqui.